Olá pessoal, meu nome é Carla Freitas, sou pesquisadora do Nucus. Estamos aqui para mais um Nucus Pod. Estamos hoje com a maravilhosa Raíssa Aeres e eu vou deixar que ela se apresente porque nada melhor do que ela para falar sobre ela. Oi gente, bom dia, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Raíssa, eu sou geminiana com ascendente aquário, aquelas, e escritora, poeta, ativista lésbica, transfeminista e também doutora em psicologia pela UFSC, pela Federal de Santa Catarina. Morei a maior parte da minha vida em Florianópolis e faz 1 ano e meio que eu moro aqui em Salvador, tentando encontrar os caminhos na vida. Então, entre esses caminhos, eu sei que questões sobre afetividades dissidentes têm lhe atravessado, né? Você tem pensado sobre essas coisas, falado sobre essas coisas, e eu acho que isso é uma temática que atravessa muitas pessoas, né? A gente sabe que a gente tem uma situação posta, a gente tem um conhecimento legitimado sobre o que é afetividade, quem pode sentir afetividade e como essas afetividades vão se desenrolar na vida das pessoas. O que é que está posto hoje? Como é que você percebe essa normatividade? Então, eu acho que a gente vive já há muito tempo, mas especialmente nos últimos anos, um momento político muito atravessado por políticas do medo, né? Muito atravessado por discursos de violência, né? Discursos de ódio, de perseguição a minorias, né? E que a gente acaba se defrontando muito com o horizonte da violência e das nossas mortes, né? Então, para mim, nesse momento, parece que é um desafio e, ao mesmo tempo, algo extremamente necessário a gente falar sobre os afetos, falar sobre como que a gente constrói afetos, como é possível viver afetos, né? Nos conectarmos umas com as outras, nos apoiarmos umas às outras, né? Vivemos relações amorosas ou de outra ordem umas com as outras, nesses momentos em que nossos corpos eles estão rígidos, estão temerosos, estão frágeis, né? Por todas essas políticas que ameaçam a nossa existência, né? Embora essas políticas elas não sejam novas, né? A gente está se deparando com um escancaramento desse discurso, né? Mas a gente sabe que toda a produção da mortalidade de pessoas trans, de mulheres lésbicas, bissexuais, homens gays, travestis, a gente sabe que da população negra, a gente sabe que essa política do medo e do extermínio ela já existe há muito tempo, né? E que para os nossos corpos que vivem sob esse horizonte da morte também já há muito tempo, né? Falar sobre o afeto, né? E também, de certa forma, ocupar o espaço de existir no afeto, né? E é algo que eu reivindico muito no que diz respeito à existência de mulheres trans e travestis também, porque a visibilidade que se dá sobre os nossos corpos ainda é muito centrada ou apenas na nossa vivência de transição, do nosso acesso aos serviços de alteração dos nossos corpos, né? Muito centrado na nossa individualidade, ou na violência e na morte, né? E é muito difícil a gente ter visibilidade sobre travestis e mulheres trans vivendo histórias de amor, vivendo felizes, né? Vivendo essa celebração de si mesmas, que o afeto muitas vezes torna possível. E a normatividade desse afeto? A gente sabe que a monogamia, por exemplo, é uma normatividade tal qual a cisnormatividade, a heteronormatividade. Eu acho importante a gente dar nome a isso, né? Dentro dessa possibilidade da monogamia como um projeto de dominação, é possível a gente pensar em uma pluralidade de afetividade monogâmica em que isso seja... É possível a gente pensar numa monogamia mais saudável?
Então, eu acho que assim, é importante também, né, que eu enquanto uma mulher lésbica, né, para mim é muito importante pensar na construção da afetividade entre mulheres, né, algo que é muito central, né, na minha existência. E quando a gente pensa a afetividade entre mulheres, é muito importante a gente se perguntar sobre que tipo de afeto faz mais sentido para nós, porque as referências centrais do afeto são construídas desde modelos heteronormativos, heterossexuais, né? A referência que a gente tem, sei lá, das nossas famílias, das novelas, dos filmes, de tudo assim quanto é material, do que é ensinado pra gente até na aula de biologia do colégio, se a gente parar para pensar, são referências heterocentradas e dentro dessa referência heterocentrada a gente encontra a monogamia como um padrão, né? Essa concepção de que existe um grande amor da nossa vida que precisa ser necessariamente concentrado em uma única pessoa, essa ideia, esse discurso romântico das duas metades da laranja que se completam e se complementam, né? E eu acho que dentro da monogamia se desdobra, né, a questão tem uma questão que atravessa a monogamia, que pode atravessar também relações não monogâmicas, que é essa questão do amor romântico, né? Que é essa questão da gente ter na relação amorosa com uma única pessoa a ideia de uma completude, a ideia de alguém que a gente precise para viver, alguém de quem a gente dependa amorosamente para estar viva, né? E isso é algo muito romantizado, né? Mas muito tratado como referência de afeto dentro da nossa cultura, né? Essa ideia de que você tem que dedicar um amor absoluto e fechado por uma única pessoa, né? E sem e sempre está buscando isso, né? Sempre está buscando essa referência de amor de uma outra pessoa que vai completar todas as nossas necessidades, quando é algo que na prática é impossível e é irreal, né? Então, eu acho que antes da pergunta sobre não monogamia ou monogamia, acho que parte um pouco de como que a gente pode viver essa pluralidade de afetações com a vida, né? A pluralidade das relações, a importância das nossas redes de amizade, né? Da própria relação, da nossa relação com existências não humanas, né? Da nossa relação, por exemplo, com animais não humanos, da nossa relação com o mar, com os rios, com a chuva, com a nossa alimentação, por exemplo, né? Que tipo de relação, que tipo de afeto a gente constrói ou não constrói com o nosso trabalho também, né? Porque a afetividade passa por todos esses âmbitos também, né? A forma como a gente constrói amparos afetivos em múltiplos lugares é uma forma também de quebrar um pouco essa narrativa romântica de que o nosso amparo amoroso, o nosso amparo afetivo precisa estar concentrado numa única pessoa, né? Quando pode estar concentrado sobre toda uma rede, né, de existências, né, humanas e não humanas desse mundo. Sim, sim. Dentro dos movimentos que você tem pensado, transitado e conhecido, esses movimentos de dissidência, de afetividade, você identifica algum movimento em que você perceba a voz da mulher lésbica como protagonista? Então, tirando o movimento lésbico propriamente dito, não. Assim, eu acho que tem um processo de heterocentralidade muito forte nos movimentos em geral, né? Posso falar do movimento feminista, né? Que você tem essa referência muito forte quando se fala inclusive quando se fala de afetividade da perspectiva da mulher heterossexual. Quando você vai falar de não monogamia, também, né? Você tem essa perspectiva muito heterocentrada, né? Aí, quando você não tem uma perspectiva heterocentrada, você tem alguma visibilidade de relacionamentos entre homens, muitas vezes. Assim, ainda pouca.
Mas quando você vai passar para relacionamentos entre mulheres, é uma invisibilidade muito maior, né? Porque você está falando de uma intersecção de ruptura tanto com a heteronormatividade, mas também dentro de uma sociedade que é machista, que é patriarcal, né? E que a afetividade entre mulheres é também um desafio, né? Dentro dessa sociedade patriarcal que nos posiciona enquanto rivais, né? E também dentro do movimento trans, né? Você tem uma invisibilidade muito forte da mulher translésbica, né? De mulheres trans que se relacionam com outras mulheres, né? Você tem uma marcação de uma visibilidade muito centrada, né? De mulheres trans que se relacionam com homens, até nas políticas públicas, né? Que são nas políticas públicas de saúde, que são pensadas para a nossa população, já se parte de uma referência da heterossexualidade. Né? Uhum. Massa. Pegando aí esse gancho, né, falando de políticas públicas, do heterocentramento, a gente vivenciou durante, eu acho que a última década, aí, a gente presenciou o movimento LGBT tradicional lutar pela pauta do casamento, né? E uma parte que a gente pode entender, então, como dissidente aí desse movimento, fazia uma crítica muito forte, né? Sobre o movimento carregar por tanto tempo, praticamente como prioritária, essa pauta do casamento LGBT. E uma das críticas dizia que é exatamente sobre isso, né? Então a gente vai flertar novamente com a monogamia e brigar por isso e lutar por isso. Como é? Como é que você vê isso, Rai? Como é que você vê essa crítica? Então, é complexo, assim. Eu acho que tem uma questão de que, enfim, a questão da igualdade de direitos que é fundamental, né? E você tem pautas, necessidades bem específicas, né, de conjugalidades LGBT que precisam desse processo para se efetivarem, né? Porque você encontra uma fragilidade diante da lei, né? Que acabava se tornando violenta para muitos casais, por não conseguirem oficializar perante o Estado as suas uniões de uma forma oficial, né? Digamos assim, de uma forma, eu ia dizer estável, mas a união estável existe já há algum tempo, assim, né? Então, e tem um aspecto também simbólico de como isso ajuda também a construir uma referência, né, a construir certas referências de família, de conjugalidade LGBT perante a sociedade, né? Mas acaba tendo um certo lado de que sim, a gente acaba construindo como referência de construção de respeito à comunidade LG. Eu vou falar aqui um pouco de LGB, né? Porque a gente está falando muito de casamento entre pessoas de mesmo sexo, né? E pautas de pessoas trans são atravessadas por isso. Sim. De uma outra forma, né? Uhum. Mas também atravessadas por isso enquanto fazemos parte da comunidade lésbica, gay e bissexual, né? Então, dentro da comunidade LGB, você ainda tem uma certa referência de respeito a partir dessa ideia de você se espelhar nessa figura do casal e da família heterossexual, né? Então, ao mesmo tempo que você tem essa necessidade você tem essa demanda, uma necessidade de igualdade de direitos muito importante, isso acaba também se tornando uma certa forma de colonização dos nossos afetos, né? Da gente manter dentro das nossas comunidades esse ideal da família monogâmica, né, como centro, né? E as afetividades dissidentes em relação a isso, as outras formas de construir de afetividade dentro da nossa comunidade, acabam permanecendo fragilizadas, né? E sobretudo que a gente fala que quem tem direito ao afeto dentro da comunidade LGBT, né? E o T aqui eu coloco um pouco essa barra separada, assim, porque mulheres trans, por exemplo,
podemos fazer parte da comunidade lésbica, sabe? Mas somos preteridas dentro dessa comunidade, né? Podemos fazer parte da comunidade bissexual, mas também vivemos relações de preterimento nesses espaços. Assim como homens trans, gays, vivem muitas relações de preterimento na relação com outros homens também. Então, quando a gente fala dessa construção, dessa centralidade na figura conjugal, quem são os casais que estão de fato podendo viver essas histórias de amor e de afeto, né? E também até que ponto não se naturaliza dentro dessa comunidade ainda um estigma sobre relações não monogâmicas, né? Porque isso também é uma questão muito forte, né? Que você, ainda hoje, na comunidade lésbica, né? Você ainda é muito tabu você falar que se relaciona de forma não monogâmica, que você namora duas pessoas, que todo mundo sabe disso e que está de boas, né? Você tem uma reprodução de um ideal de amor romântico, né, dentro da comunidade lésbica, que muitas vezes pode se tornar extremamente tóxico, né? Muitas vezes legitima a reprodução, por exemplo, de relações violentas, de relações de posse, de relações violentas entre mulheres, né? E o que me parece que é, inclusive, um efeito desse espelhamento das relações heterocentradas, das relações heterossexuais, né? E é uma questão que a gente precisa discutir, porque se a gente continua mantendo esse espelhamento, mantendo a heterossexualidade como centro e referência para como a gente quer viver os nossos afetos, a violência que está ali presente também começa a se tornar um fator dentro da nossa comunidade, algo com que a gente precisa aprender a lidar, né? Toda uma questão do amor romântico, da dependência emocional, dependência afetiva, que vai se tornando e que se torna um mecanismo a mais de produção de violência dentro da nossa comunidade. Não só a violência que a gente vive de fora, mas a própria forma como a heterossexualidade coloniza e gera estruturas de violência entre nós. Massa. Há pouco tempo a gente esteve numa roda de conversa falando sobre afetividade na monogamia, foi muito bacana. E durante a conversa com o público, a troca ali com a galera que estava lá com a gente entrou num assunto que foi o preterimento e afetividade. E isso é um assunto que sempre está rondando quando a gente vai falar de não monogamia e afetividade. Sempre vem junto. Acho que foi muito importante as coisas que você disse. E me fizeram pensar, eu acho que muita gente deu esse retorno também, né, de como a gente saiu inquieto de lá. Eu queria compartilhar com mais pessoas um pouquinho algo sobre abandono, preterimento e afetividade. Então, a questão do preterimento, eu sinto que, em relação a mulheres trans, né, que é o que eu tenho mais condições de falar, porque existem muitas marcações de preterimento na nossa sociedade, né? Algumas marcadas pelo racismo, outras marcadas pelo capacitismo, pela gordofobia, né? E também nas intersecções de todas essas opressões, né? Que a gente fala sobre os corpos que, nesse mercado dos afetos, e eu gosto de brincar um pouco com essa palavra de mercado dos afetos, porque acaba sendo uma lógica muito presente nas nossas relações, essa questão da gente se relacionar a partir de uma estrutura dos corpos que valem mais e dos corpos que valem menos, né? Porque o capitalismo, ele opera sobre os nossos desejos, né? Ele faz com que o nosso afeto seja gestionado por uma lógica quase que econômica, sabe? De com quem vale mais a pena eu estar, não apenas numa perspectiva das afetações, mas numa perspectiva de aquele corpo que é desejável, que é admirável, porque tem traços marcados pelo capitalismo como de maior valor, né? E que é uma estrutura por si só extremamente violenta com todo mundo, assim, se a gente pensar nessa perspectiva, né? Se a gente pensar o quanto a gente ainda não consegue
se libertar, né, dessa perspectiva de padronização dos corpos na forma de orientar o nosso desejo. Um desejo que ainda é orientado de uma perspectiva muito visual, né, muito da imagem do que o corpo mostra, né, e que muitas vezes você tem uma dificuldade de gestionar ou até mesmo de sentir outras esferas do nosso afeto que envolvem o toque, que envolvem cheiro, que envolvem outras sensorialidades, né, como referência para como a gente constrói afetividades. E, enfim, mas para além disso, né, falando mais especificamente sobre o que envolve mulheres trans, né, o preterimento em relação aos nossos corpos começa na transfobia, né? O preterimento em relação aos nossos corpos começa a partir de uma sociedade que nossa identidade, enquanto mulheres, é negada, né? E essa negação da nossa identidade mulher que não nos posiciona num lugar de privilégios masculinos, como algumas pessoas, especialmente feministas radicais, defendem, mas um lugar que nega a nossa identidade de mulher para nos colocar num lugar de desumano, num lugar de abjeto, né? Num corpo que não tem lugar no mundo, né? Esse corpo monstruoso, esse corpo considerado doente, ainda até hoje, esse corpo considerado pela religião como manifestação do demônio, né? Um corpo que, enfim, a palavra abjeção aparece muito forte, né? Quando a gente fala. Então, por exemplo, quando a gente fala do preterimento de mulheres trans dentro da comunidade lésbica, a gente precisa falar sobre o próprio fato de dentro de uma boa parte dessa comunidade, nós, mulheres trans, não sermos consideradas realmente mulheres, porque ainda se reproduz um discurso de que o corpo da mulher é o corpo que tem buceta, né? E a própria referência de que movimento lésbico é sinônimo de movimento de bucetas é algo que é muito presente nos diversos espaços de ativismo da nossa sociedade, inclusive espaços feministas, entende? Você já começa produzindo um discurso de exclusão e de invisibilidade aí. E o preterimento começa nesse momento, né? O preterimento começa no momento que você nem consegue conceber aquele corpo como um corpo de mulher, né? Que você constrói toda uma referência de afetividades entre mulheres, dentro da qual aquele corpo não pode fazer parte, porque você circula naquele corpo uma genitália ou determinados traços e você diz, por causa disso, o meu desejo por este corpo não cabe, independente de quem é aquela pessoa, independente de que você pode ter muitas coisas em comum com aquela pessoa afetiva, né? Mas o fato dessas marcas daquele corpo se tornarem uma barreira para você construir o afeto, isso é uma manifestação da transfobia estrutural, né? E eu acho muito importante colocar que é uma transfobia estrutural, porque para a gente tirar essa ideia de que a transfobia é uma coisa que é feita das pessoas por maldade, por má intenção, por um ódio muito explícito, entende? Porque a questão não é esse ódio do supervilão da novela, entende? O que a gente está falando é sobre a transfobia que está presente numa forma de olhar e de entender os corpos. E isso é uma produção estrutural, sabe? Isso é uma coisa que vai além da individualidade, vai além da moralidade de você ser uma pessoa ruim ou não, de você querer que aquele corpo morra ou não. Você não quer necessariamente que aquele corpo morra, mas você destitui aquele corpo de humanidade a partir desse olhar. Você destitui aquele corpo da própria identidade de mulher a partir do seu olhar, né? Pronto. Vamos encerrar então, Rai, muito legal. Queria que a gente fechasse esse programa com um poema. Vamos lá? Certo. Eu vou ler aqui um poema sobre afeto. Gostoso do afeto é sentir que tá tudo bem ser pequena, desajeitar-se, falar bobagens, ser besta, perder posturas, não ter sempre as palavras corretas, dançar sem forma, sem métrica, apenas no ritmo que a gente inventa uma com a outra. Esse ritmo único que só existe entre nós. O gostoso do afeto é que ali não existe propósito, só existe momento.
sentir-se presente, sem nem tentar, ficar chapada pela embriaguez das conversas, sentir a boca quase dormente de tanto rir, dormir macia, sorrindo dos pés à orelha. Borrar fotografias, perder-se das imagens imensas que criamos sobre nós diante do mundo. Ali, onde não importa o desodorante, a maquiagem, um creme de cabelo ou o hálito diário quando a gente comeu alguma coisa, mas somos tão incrivelmente lindas em nossos deslizes, acidentes, gargalhadas e desacertos. Afeto não se ensaia, afeto é acontecimento. Obrigada, um beijo, gente. Obrigada.